Belbraço, olha o tempo que você perde falando sobre histórias de Bíblia, enquanto isso o povo é assassinado pela milícia de Tarcísio. Quem fez também, Joaquim, proselitismo aí nessa Semana Santa, com Jesus Cristo, etc. e tal, foi o Tarcísio. E aí se soube que a sua polícia assassinou essa senhora aqui, que é uma mãe de 6 filhos. O nome dela é Edneia Fernandes Silva. Bala perdida, né? Bala perdida, mas está aí, né? Mais uma tragédia em São Paulo, Joaquim. Bom, são essas pessoas que usam o nome de Cristo. Eu acredito até que nem acreditam, viu? Muitos desses nem acreditam em Deus. Eles usam como se Cristo fosse um cabo eleitoral. Distorcem a mensagem dele completamente e apresentam um Cristo que apoiaria esse tipo de violência. E gozado não. Como estes, e os bolsonaristas, como apoiam, por exemplo, os policiais militares e a violência da polícia militar. Na verdade, é sintomático, viu? É sintomático dessa perversão. A extrema-direita no Brasil e nos Estados Unidos, ela só cresceu por conta do movimento evangélico. E isso tem que ser dito. O movimento evangélico aí apoia, você vê, o próprio Tarcísio fala em Deus, fala em Jesus, fala o tempo inteiro, tá? Entendeu? E tudo conversa fiada. E só engana aqueles que não entendem verdadeiramente o que é o cristianismo. Então, e isso hoje acaba, de alguma maneira, os evangélicos não se indignam com isso. Eu falo para você, quando eu falo hoje evangélico, eu falo hegemônico. Porque 30% dos evangélicos votaram no Lula, votaram no Haddad, e assim é. Cada 10, 3. E é pouco, mas assim é. Na verdade, deveria ser o contrário, né? Que aquele que é comprometido com a mensagem de Cristo deveria apoiar quem é que defende a classe trabalhadora, aqueles que estão do lado mais fraco na relação humana, né? Deveria ser, mas não é. Então, quando você tem o Tarcísio fazendo o Tarcísio, a PM do Tarcísio, ele usando a mensagem de Cristo, ao mesmo tempo endossando essa postura, lembra que ele disse, o Tarcísio foi denunciado no Comitê de Direitos Humanos da ONU por conta do que ele tem feito lá no Guarujá. Aí ele disse, até muito grosseiramente, que fossem denunciasse onde quisesse, que a política dele não vai mudar. Olha, a política de morte, a política dele é política de morte. O que tem de cristianismo nisso? Às vezes eu me pergunto como é que pode o movimento evangélico apoiar um tipo de manifestação desse tipo. Já houve, até tem católicos também, né? Já houve um tempo, eu sou do tempo que o próprio Partido dos Trabalhadores, ele foi empoderado, cresceu, muito por conta do apoio daqueles que, na época, confessavam a fé cristã, era católico, entendeu? A pastoral tinha, na época, as pastorais, comunidades eclesiais de base, foi a origem do Partido dos Trabalhadores. Estava coerente com a mensagem de Cristo. Os padres, muitos, bispos, inclusive, Dom Cláudio Umes, é um caso, acolhiam, protegiam aqueles que eram massacrados pela polícia na época da ditadura. E hoje, esses mesmos que massacravam, tanto aquele que era já morador da periferia, massacravam os trabalhadores que estavam reivindicando postos de trabalho, melhores condições de vida, e massacravam, apanhavam. Eles continuam por aí, e hoje apoiados por evangélicos. E são quem? Onde é que eles estão hoje? Eles estão no governo do Tarcísio aqui em São Paulo. É o mesmo. Aí eu pergunto, às vezes, por isso é até pragmático. Vamos para pragmatismo, pragmático, vamos dizer o seguinte, não, tudo bem. A ditadura leva à prosperidade, tem ordem, então nós temos desenvolvimento econômico, o país fica melhor. Pegue o legado dos militares. Pode ser só pegar o que aconteceu, pegue do ponto de vista da corrupção, se quiser discutir, era enorme. Aí você vai para o Bolsonaro, quando ele foi, de certa forma, para colocar ordem, e o Brasil aí retomaria o seu caminho de desenvolvimento, que na verdade estava desenvolvendo antes. Aí você pega tudo isso, você olha e fala, caramba, os caras são ruins de serviço. E como é que você tem apoio de parte da população, expressiva da população, e muitos deles, daqueles que defendem o quê? Daqueles que defendem uma fé que tem como princípio, se você tem 2 túnicas, não precisa de 2, dá uma para o teu irmão. Isso é socialismo. Se você, essa fé cristã, quem conhece minimamente, existe um relato do que acontece depois da tortura e do assassinato de Cristo, que é um relato de como ficou depois, que é um relato Atos. E que esse relato diz como é que eles agiam. Não tinha essas igrejas grandes, ficavam na casa das pessoas, eram comunidades. E aí diz que, a certa altura, eles tinham a simpatia de todos, não é de alguns. Por quê? E ele começou a crescer porque as pessoas falaram, eu quero viver como eles. Porque eles começaram a viver em comunidade, e o Engels, Friedrich Engels, escreve um artigo sobre isso, final do século XIX, que ele diz que era a única experiência socialista que efetivamente tinha havido, não tinha tido a Revolução ainda, da soviética, mas era a única experiência socialista que tinha havido até então. O resto era utópico, era coisa. Ali tinha um método, tinha uma forma de viver. E tem um princípio que fala que eles tinham a simpatia de todos porque aqueles que tinham,
davam aos que não tinham. E aí não faltava coisa alguma a ninguém. Todos eles viviam com suas condições de vida plenamente satisfeitas, numa época que era mais difícil, inclusive. Então eles faziam isso, socorriam, o que diz a própria mensagem cristã, que a religião é uma porcaria. Não diz isso, é Tiago, diz isso, olha, a religião não leva a nada. Porque a verdadeira fé cristã, ou a verdadeira fé, é você cuidar daqueles que têm dificuldade, dos órfãos e das viúvas das suas dificuldades. Que está dizendo, na verdade, que aqueles que são desamparados. Que é isso que a esquerda faz. E é isso que essa extrema-direita, que tem como base social o cristianismo, a isso é que ela se opõe. E apoia uma polícia que está matando, veja o caso dessa senhora, mas não é só ela, não. Há relatos do que aconteceu lá no Guarujá, que aí fala que é uma bala perdida, mas há relatos dos policiais que chegaram daquela primeira Operação Escudo, que perguntavam assim num grupo, quem é que tem passagem pela polícia? Quem é que tem passagem aí? Eles queriam tacar o terror mesmo lá. Aí dizia, eu tenho, tiro na cabeça. Entendeu? Por isso que muitos se impediu a investigação independente e muitos que foram mortos nos locais não ficavam nos locais. A polícia levava mesmo, porque tem perícia, levavam esses mesmos para o hospital. E a reclamação no hospital que eles já chegavam lá mortos. E por quê? Porque já estavam mortos na origem. É a mesma coisa que aconteceu em Paraisópolis, um promotor se insurgiu contra mim. Aquele rapaz estava morto ali. Só que eles retiraram de lá, alteraram toda a cena do crime e levaram para o hospital. No hospital já chegou morto. Porque já estava morto. Por que eles fizeram isso? Para impedir qualquer tipo de investigação. São pessoas que têm medo da verdade, que têm medo da ciência, que têm medo do discurso contrário, têm medo daquele que é mais crítico, como nós. Apontando o quê? Apontando erros. Por quê? Porque nós queremos uma sociedade civilizada. Nós queremos uma sociedade que respeite direitos. Quando fala de direitos humanos, sim, direitos humanos mesmo. Porque humanos têm direitos, é humanos que têm direitos. Então está defendendo direitos humanos. Não está defendendo impunidade. Está defendendo os direitos humanos, que os humanos têm os seus direitos respeitados. Inclusive, o de não ser assassinado pelo simples fato de estar no local que é hoje uma zona de guerra. No local errado, na hora errada. Onde é isso, defender os direitos das pessoas. Tem uma questão que está acontecendo em São Paulo, Joaquim, que é muito preocupante. Uma linha de que... E não era assim no passado, viu, quando você tinha abusos policiais. Agora, nesse desgoverno Tarcísio, a polícia tem sempre razão. Aconteça o que acontecer, a razão é da polícia. Morreu porque estava lá, foi uma bala perdida, atiraram, mentem descaradamente, não tem mais câmeras nas polícias. Então, o Tarcísio já matou muita gente e, se nada for feito, vai continuar matando em São Paulo, né? Impressionante como esse discurso como o populismo penal está avançando no Brasil. E até sobre protestos, né, de setores da classe dominante. O Estado de São Paulo fez um editorial dias atrás criticando o populismo penal dos governos de direita.